رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Amados e respeitados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permitam-me, em primeiro lugar, agradecer e louvar a Allah subhanahu wa ta'ala por esta dádiva de com saúde ou às vezes também com alguma deficiência, termos vindo a uma das suas casas com o objetivo de recordar e louvar o seu nome. Permitam-me também enviar paz e bênçãos à mais nobre criatura que pisou a face da terra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prezados irmãos, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos encha de fé, compaixão e desejo ardente para chegarmos no Ramadã. Amém, ya Rabbal Alamin. Pedimos o mesmo também para as nossas famílias, nossos companheiros, amigos e a todos os muçulmanos do nosso país e do mundo em geral. Amém, ya Rabbal Alamin. No dia de hoje, vamos falar de Ibrahim alayhi salam como modelo de espírito da abnegação. Vamos falar de Ibrahim alayhi salam como exemplo de espírito de abnegação. E a primeira pergunta que se coloca é: o que é esse tal de espírito de abnegação? Espírito de abnegação é o taqwa, é o temor. Mas nós chamamos assim na língua portuguesa, que é para nós tentarmos compreender a dimensão dessa palavra, taqwa. Por quê? Quando nós não compreendemos algumas palavras, nós acabamos não tendo o verdadeiro significado daquela palavra nos nossos corações. O que é esse tal de espírito de abnegação? Esse tal de taqwa. Vamos pegar um exemplo simples que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wal-baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu bi-idhni rabbi." E da terra fértil saem as suas plantas em quantidade, em abundância, quer dizer, de forma excessiva. Bi-idhni rabbi. Este bi-idhni rabbi significa sair muito. Da terra fértil, as plantas saem em grandes quantidades. Walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. E aquela terra que não for fértil, não tem como sair ali alguma coisa. Este é um exemplo que Allah subhanahu wa ta'ala dá. Allah subhanahu wa ta'ala está a dar sobre a questão do taqwa, sobre o espírito da abnegação. Se você vai para o deserto com sementes e coloca lá no deserto essas sementes, depois de passar 2, 3 dias, 1 mês, 40 dias, 1 ano ou alguns anos, a pergunta que se faz é: o que é que vai acontecer com aquelas sementes? La yakhruju illa nakida. Não tem como você esperar ali colher alguma coisa. Por quê? Porque a terra não é fértil. Agora, se você tem um pedaço de terra fértil, aliás, como nós temos muito em Moçambique, Boane ou qualquer outra zona nossa, ou no norte do país, por exemplo, a província do Niassa é considerada assim, como um celeiro do país. Manica também. Aquilo é terra fértil por todo lado. Por mais que você não coloque uma semente, o que acontece naquele terreno? Você compra o teu talhão. O que é que você fica a gastar quando você não começa a construir? Você fica a gastar pagando alguém para capinar naquele terreno. Por quê? É terra fértil. Yakhruju nabatuhu bi-idhni rabbi. Esse é o exemplo mais concreto do que é esse espírito da abnegação, do que é o taqwa. Ibrahim alayhi salam é exemplo mais claro e vivo do que é espírito de abnegação numa pessoa.
de quem realmente viveu esse espírito. E nós queremos compreender um pouco da carreira de Ibrahim alayhi salam, como é que ele desenvolveu esse espírito, para nós também conseguirmos desenvolver esse espírito também nas nossas próprias vidas. E os benefícios de nós desenvolvermos esse espírito e como devemos fazer isso. Espírito da abnegação. Antes de olhar para Ibrahim alayhi salam, vamos olhar num exemplo contrário a Ibrahim alayhi salam, Banu Israel. Era suposto que aquela viagem do Egito para a Palestina durasse mais ou menos 40 dias. E a pergunta que eu faço para meus irmãos é: foi isso que aconteceu? Alguém pode dizer, não, mas Sheikh, que viagem é essa? Tá bem, vamos voltar um pouco na história. Vocês sabem que no passado, um profeta chamado Yusuf alayhi salam viveu no Egito. Estando no Egito, Yusuf alayhi salam desenvolveu um projeto muito grande de resgatar a humanidade de uma das maiores secas que já passou no mundo. E ele diz: Tazra'una sab'a sinina da'aba, vocês vão plantar durante 7 anos, fama hasattum fadharu fi sum, aquilo que vocês colherem, deixem na espiga, excepto pouco que vão comer. Fez um plano de 15 anos. Nossos presidentes fazem um plano quinquenal de 5 anos, mas mesmo assim falha. O plano de Yusuf foi feito em menos de 1 minuto e durou 15 anos de execução. E deu certo. Este era Yusuf. O que é que acontece? Depois daquela seca assolar todo o mundo, ou toda aquela região, a família de Yusuf vai para o Egito e passa a viver ali. Yusuf vai perder a vida, Jacob vai perder a vida. Eles vão se multiplicando até que surge um faraó que vai pegar aquele povo e tomá-lo como escravos. E aquele povo, passando mal, vai pedindo: Ya Allah, estamos a pedir-nos enviar um profeta. E este profeta que foi enviado foi o profeta Musa alayhi salam. Missão de profeta Musa alayhi salam simples. Qual é? Tirar o povo dali do Egito para onde? Para a Palestina. Missão simples. Faraó, eu não vim fazer confusão, só quero o meu povo para irmos para casa. Palestina, ir voltarmos para casa. O que é que aconteceu nesse percurso? Falta de espírito da abnegação. Falta de taqwa. Um percurso que era para durar 40 dias, mais ou menos, durou 40 anos. Yatihuna fil ard. Que eles começaram a vagar, a andar sem nenhum destino pela terra. Assim também é alguém que não tem taqwa. Você diz: epa, mano, 5 swalates. Ele, quando olha para 5 swalates, diz: é possível uma pessoa rezar 5 vezes por dia? Na cabeça dele não entra essa possibilidade. Por mais que existam muçulmanos até dentro da sua casa que rezam 5 vezes por dia, ele não consegue se imaginar ele a rezar 5 vezes por dia. Por quê? Não tem espírito de abnegação. É assim como funciona alguém longe do taqwa. A caminhada de 40 dias vai ser rodeada por fofocas. É assim também quem não tem espírito de abnegação. Vive nas fofocas. Reclamação. Toda hora reclama. Quem não tem espírito de abnegação. Quem não tem taqwa. Dele, la yakhruju illa nakda. Dele não sai nada positivo. O que sai dele é apenas coisas escassas. Fofoca. Falar mal. Reclamação. É o que sai dele. E ele não percebe que ele está a fazer o quê? Está a prejudicar o projeto que nem é dele. O projeto é de Allah. O projeto da criação do ser humano não é nosso. É de quem? É do Criador. Ele diz: Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Eu pretendo estabelecer na terra um khalifa. É ele que está a falar. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. É projeto dele, não é nosso projeto. Entretanto, alguém que não tem espírito de abnegação é a quem pegou no projeto, entendeu que o projeto era para ser assim, mas se afastou do projeto, começou a fazer o quê? Yatihuna fil ard. Começou a andar na terra, à procura dos seus desejos, que nunca acabam. É isso que acontece. É por isso que a nossa palestra de hoje é falarmos sobre isso. Espírito da abnegação, taqwa. O que isso é e qual é o efeito positivo nas nossas vidas? E como é que vamos fazer para ter esse taqwa? Aquele povo, Banu Israel,
passou todo aquele período e eles reclamavam e reclamavam. Reclamavam e reclamavam. Falavam mal. Eles chegaram até a falar mal do seu próprio profeta. É por isso que mais tarde, Allah subhanahu wa ta'ala dentro do Corão chama a atenção aos sahabas. وَلَا تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ. Vocês não podem fazer isso com o vosso profeta. Não fiquem a perguntar coisas sem sentido ao vosso profeta, como foi feito com Musa. Antes, perguntas sem sentido, duas sem sentido. E quando você não tem espírito de abnegação, vai acontecer uma coisa muito incrível na vida. Você vai dizer, Allah não responde meus duas. Só que não é verdade. É que você que não está na condição natural de viver. Você foi distorcido. Quem não tem esse espírito de abnegação, quem não tem taqwa, é uma pessoa que tem uma vida distorcida. Em vez de ser uma vida natural, passa a ser uma vida artificial. De que maneira? Olha aqui para o Banu Israel. Eles estão a andar no deserto. Chegam num momento, estão a sentir fome. Musa, queremos comida. Ele vai fazer duá. Allah subhanahu wa ta'ala mandou al-manna wa salwa. Maná e codornizes. Comida do Jannah. Desse. E eles comem. Não estão satisfeitos. Mas não era suposto estarem satisfeitos ou não estarem satisfeitos. O suposto é ir para a terra. A missão está clara. Não é sobre comer. É sobre ir. Chegar na Palestina o mais rápido possível. E segundo a tradição judia, eles sabiam que aquela é uma terra que emana rios de mel. Eles sabiam disso. Palestina é uma terra fértil. É uma das terras paradisíacas. Aquela faixa de Gaza, aquela zona onde tem faixa de Gaza hoje. Donald Trump quer tomar tudo aquilo para fazer daquilo uma zona turística. Sempre foi assim, mesmo no passado. Tem ali muitas plantações, plantas ali, tudo. É um sítio incrível. O destino estava bem claro. Mas, quando você não tem espírito de abnegação, você fica amarrado a coisas que não interessam. A coisas que não dizem respeito a ti. Fica frustrado. Às vezes tua equipa de futebol perdeu ontem, mano, está frustrado. Até não fazer fajr. Nosso imam te liga, ouve lá. Senhor Osman, o que aconteceu? Esses putos, mano, já não jogam nada, mano. Quer dizer, você está tão frustrado por causa do jogo, que esqueceu a missão. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nós viemos de Allah e o retorno é para onde? Mas você se perdeu aqui no meio, por quê? Está a faltar espírito de abnegação. Eu já vi alguém, colega meu do colégio, a chorar à noite. Nós assustamos. Ei, perdeu o familiar. Não tinha perdido o familiar, perdeu o jogo. Real Madrid tinha perdido bem aquele dia. O Allah chorou toda a noite. Colégio. Ya salam. Isso aconteceu. Por quê? É essa falta de espírito de abnegação. Você até pode saber qual é o projeto, mas se você não está apto para cumprir aquele projeto, você não vai cumprir. Vejam lá, Banu Israel. O que disse? Fad'u lana rabbaka. Eles disseram para Musa alayhi salam. Veja lá, absurdo isso. Fad'u lana rabbaka. Musa, estamos a pedir, você pedir ao teu Senhor. Yukhrij lana mimma tunbitul ard. Fazer surgir aquilo que nasce da terra. Min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Sejam verduras, também pepino, também alho, também lentilhas e também cebola. Estamos a pedir você fazer doar para teu Senhor. A pergunta que eu faço para meus irmãos é: esses de Bani Israel estavam onde nesse dia, quando estavam a pedir isso? Estavam no deserto. Agora, mesmo você não ser agricultor, é possível mesmo isso sair da terra no deserto? Está a ver a cabeça de alguém que não tem espírito de abnegação? Alguém que não tem taqwa, o que fica a pensar? Pensa tudo distorcido. É por isso que nós reclamamos, Allah não responde nossos duas, não é verdade. Nós temos duas características que cometemos de forma errada nos nossos duas. Os nossos duas não são naturais. Nós pedimos cebola no deserto. 2, quando pedimos uma coisa natural, nós não estamos dispostos para cumprir aquilo. 2 coisas que nós cometemos erro nos nossos duas. Vou dar um exemplo concreto. Estou eu e o meu Ustaz Rajab. Eu sou antinatural e ele é natural. Eu faço muito duá e ele não faz muito duá.
Ele pega numa semente de milho e eu também pego numa semente de milho. E eu vou fazer dua, ya Allah, me facilita essa semente crescer, Depois pego essa semente, vou na Costa do Sol, na praia, abro na praia, coloco. Ainda continuo a fazer dua, ya Allah, faça surgir aqui uma maçaroqueira, O nosso Ustaz nem faz dua, só pega aquela semente, vai procurar uma terra fértil, coloca e prepara a água, joga e fica a cultivar aquilo. Só olha aquele processo todo. Não fez nem sequer uma palavra de dua. Qual das duas sementes vai brotar e crescer aqui? Do nosso Ustaz ou minha? Do Ustaz. Então Allah é injusto, né? Se eu estou a fazer dua. Não, Allah não é injusto. Isso é que é justiça de Allah. Agora pode acontecer outro caso. Nós termos acesso às sementes, mas nós não estarmos dispostos a fazer a viagem para ir encontrar a terra fértil. Isso também pode acontecer. Ei, Ustaz, já foste plantar, o Ustaz a dizer, não fui. Amanhã o Ustaz não foi. O Ustaz é que não está a ir, mas ele sabe que tem que colocar a semente na terra fértil. Nesse caso também não vai ter sucesso, porque não executou. Esses dois aspectos no dua, o dua tem que ser natural e você tem que estar disposto a executar a ação. Isso nós não temos. E nós no dua, primeiro conectamos o natural, segundo, nós pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para nos preparar para aquela ação. Isso chama-se espírito da abnegação, chama-se taqwa. É isso que aconteceu na vida do profeta Ibrahim alayhi salam, que nós dissemos hoje. Vamos falar um pouco de Ibrahim como alguém que desenvolveu esse espírito da abnegação. Um dos homens mais tementes que já passou na face da terra. É por isso que teve aquele todo sucesso. Olhem lá. Hoje, a maior parte dos jovens, não sei, a maior parte, ou pelo menos muitos que jovens que a gente vê, estão frustrados. Está-se a fumar bué aqui em Moçambique. Até minha irmã um dia me perguntou, disse, lá, eu estou um pouco assim, confusa. Esses meninos estão a reclamar por causa de um saco que agora custa, o saco de arroz que agora custa malta mil e tal. Mas eles fumam uma suruma de 70 meticais todos os dias. Se você fazer no cálculo, 70 vezes 30 dias, sai quanto aí? Não passa de 1000. E eu disse, olha mana, não só a suruma, os megas, porque essa frustração também é alimentada nas redes sociais. Então, pelo menos 20 meticais de megas todos os dias, adicionado à conta. Se você fosse uma pessoa natural, o que é que você faria? Pegava em todo esse dinheiro e investia naquilo que precisa ser investido, em você, na tua pureza, no teu espírito de abnegação. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala nunca vai cumprir um propósito, um projeto dele com uma pessoa que não está pura o suficiente para isso. Eu perguntava para alguém, irmão, é possível um profeta ser encontrado no bar? Entender a pergunta que eu estou a fazer? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando recebeu a primeira revelação, estava no bar. Estava frustrado. Estava reclamando da vida. Ou vão dizer que Maca naquele tempo estava bem? Não. Maca estava tudo corrompido, mas existia um homem que estava à procura da solução. Aonde? Nele mesmo. Isso é espírito da abnegação. E ele se retirou para uma cave. É a partir desse momento que chega um anjo que ele diz, Iqra lei. Ou seja, quando estamos numa zona de conflito, nós não podemos bater no conflito, temos que nos retirar e purificar a nós mesmos. Isso é espírito da abnegação. Foi isso que Ibrahim alayhi salam fez. O pai de Ibrahim alayhi salam, chamado Azar, era um senhor fabricante de ídolos. Extremamente idólatra, mano. Você imagina nascer na Babilônia. Babilônia não é Dubai, não é Catar, não é Xangai, não é nenhuma dessas cidades que você está a imaginar. Mais luxuoso que tudo aquilo que você conhece hoje no mundo. Depois, nascer na casa de um dos senhores mais influentes daquela altura. Fabricante de ídolos. Se você fabricava ídolos, mano, você é de uma categoria superior naquela altura. Numa casa grande. O pai de Azar era extremamente rico, mano. Ibrahim alayhi salam nunca adorou ídolos. Wa ma kana minal mushrikin, nunca adorou ídolos. Confrontou o seu pai. Ya abati, oh querido pai, lima ta'budu shaitan. Por que o senhor está a adorar o shaitan? Confrontou o pai. Confrontou aqueles que adoravam estrelas, sol e lua. Perguntou certa vez, quando apareceu a estrela, ele diz,
Só para confundir a mentalidade daqueles, ele disse, epa, aquele ali é meu Deus. Então aqueles gostaram, tipo, Ibrahim agora já está a gostar dos nossos deuses. Quando desapareceu, disse, epa, pessoal, eu não gosto desses que desaparecem. Aqueles ficaram a refletir, tipo, realmente Ibrahim está nos fazendo pensar. Outra ocasião, aparece a lua, que é um pouco maior, assim na visão. Então ele diz, não, na verdade esse aqui é meu Deus. Quando a lua desaparece, ele diz, epa, se o meu verdadeiro Deus não me guiar, eu estou perdido. Aqueles começaram a refletir. Outra ocasião, viu o sol, assim muito pleno, aquelas horas das 12, 14. Baziratan, está a ver? Depois ele diz assim, Hada Rabbi, esse aqui é na verdade o meu Deus. Hada Akbar, esse é o maior. Aqui disseram, agora Ibrahim já se encontrou. Falama afalat, só que também o sol desapareceu. Diz, epa, pessoal, a partir de agora eu estou longe daquilo que vocês adoram. E eu vou virar minha atenção totalmente à procura do verdadeiro Deus. Noutra ocasião, foi naquele local onde adoravam ídolos. E ali tinha muitos ídolos. Quando ele entrou, tinha um instrumento, parece martelo. Quando entra na porta, encontra aquele ídolo maior. Ele fala com aquele ídolo, né? Aquele ídolo, assim é que é. Ele diz para aquele ídolo, porque ali tinha algumas oferendas ali, comidas, nós sabemos, mesmo nas árvores, também aqui na África fazem, de colocar comida ali, essas cenários. Então o que acontece? Ele quando encontra aquele ídolo, ele diz, não comes? Ibrahim era jovem, são memes, também ele fazia memes da altura, só que memes de alguém que tem espírito de abnegação, não memes que andam aí nas redes sociais com teor erótico, não sei o que não, memes que fazem um jovem divertir, mas ao mesmo tempo voltar para Allah. Ele diz, não comes? Quando o ídolo não respondeu, disse, não falas. O ídolo não falou. Ele ficou mais furioso, pegou no martelo, destruiu todos os outros ídolos, deixou Judhadan assim em pedacinhos, todos os outros espalhados. Isso tinha intenção. Não fez isso por nervosismo, era um plano. Desapareceu. Quando aqueles homens voltaram do festival, perguntaram, Man fa'ala hadha bi alihatina? Quem é que fez isso aos nossos ídolos? Outros disseram, Sami'na fatan. Nós ouvimos um jovem, jovem, yuqalu lahu Ibrahim, cujo nome é Ibrahim, mencionando que ia fazer alguma coisa. Foram chamar Ibrahim. Quando Ibrahim chega naquele local, disseram, Ibrahim, foste tu que fizeste isso aos nossos ídolos? Ele diz, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Provavelmente, quem fez isso aqui é aquele maior aquele. Fas'aluhum, pergunte aos pequenos, in kanu yantiqun, se é que eles podem falar. Que resposta poderiam dar? E isso é justiça. Temos arma do crime no local, temos um que está vivo, entre aspas, que é aquele grande. Estão a chamar um jovem para fazer o quê? Por que não perguntam o mais velho? Só que não é justiça. Primeiro pergunta se os que sofreram agressão. Só que os que sofreram a agressão estão o quê? Juzazan, estão esmigalhados. Eles disseram, mas ouve lá, como é que nós vamos perguntar coisinhas partidas? Aquela razão voltou para eles, mas eles disseram, subhanallah, fomos injustos dentro deles. Mas é para vergonha, arrogância, tocaram Ibrahim. Noutra ocasião, Ibrahim alayhi salam vai confrontar o Namrud, o homem rude da Babilônia. An atahu Allahu al-mulk, um homem que Allah subhanahu wa ta'ala havia lhe dado o reinado. O próprio Allah reconhece que aquele tinha posses, viveu muito, tinha muita coisa. As pessoas quando quisessem comer tinham que ir fazer sajda para ele, em casa dele. E eles vão para ali. Ele chama Ibrahim, vai confrontar Ibrahim. Ibrahim, quem é teu senhor? Ibrahim diz, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Meu senhor é aquele que dá a vida e dá a morte. Ele disse, isso só. Eu também faço isso, vocês sabem. Namrud tinha construído ali um paraíso dele e também um inferno dele. Quando ele queria te pôr no inferno, te colocava lá mesmo na Babilônia. Então, tinha um homem já condenado à morte. Ele disse, estás livre, ficou livre. Outro homem livre, disseram, matem esse aí. Mataram, disse, eu também dou a vida e morte. Prontos, Ibrahim disse, esse aqui, agora vou lá apanhar. Diz, meu senhor é aquele que faz o sol sair do Oriente
e se colocar no Ocidente. Tipo aquilo que a gente vê todos os dias. Agora, faça lá você o contrário. Fabuhita alladhi kafar. O incrédulo, o pecador, o Namrud ficou sem palavras. E como consequência, decidiu atacar Ibrahim. Toda essa qualidade que Ibrahim tinha refletem o seu espírito de abnegação, o seu taqwa. Nós temos que compreender, meus irmãos, que o nosso dever é nos preparar a nós próprios para que a gente possa viver o Coran. E essa palestra está sendo dada nas vésperas do Ramadã. Isso quer dizer que o Ramadã está próximo. E é o Ramadã que nos convida a entender sobre o taqwa. É por isso que perguntamos, como é que nós vamos desenvolver esse espírito em nós? Como é que nós vamos ter esse espírito em nós? E por que ter esse espírito em nós? Porque Allah subhanahu wa ta'ala deixou bem claro. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Ó vocês crentes, foi prescrito para vocês o jejum, tal como foi prescrito para os vossos antepassados. Para que, ya Rabb? La'allakum tattaqun. É para vocês terem esse espírito da abnegação. É para vocês serem tementes. Mas esse ser temente é para fazer o quê? Allah vai responder: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. O mês de Ramadã é aquele mês no qual foi revelado o quê? O Qur'an. Este Qur'an é o quê? Hudan linnas. É guia, orientação para as pessoas. Quais pessoas? Porque ali Allah está falando an-nasu são todas as pessoas. Mas você conhece teu amigo cristão que não conhece o Coran. Por quê? Você conhece teu amigo judeu, outro mushrik, politeísta, que não tem Coran, não vive o Coran, não pratica a salat. A pergunta é por quê? Se este Coran foi revelado para nas, para as pessoas. Hudan linnas wa bayyinati min al-huda. Esclarecimento de orientação. O Al-Furqan, discernimento também, separar a verdade e a falsidade. Agora, por que essas outras pessoas estão a viver nas falsidades deles? É por isso que nós dissemos que nós temos que ter o espírito da abnegação. Por quê? Se nós não desenvolvermos este taqwa, esse espírito da abnegação, não seremos capazes de ter o Coran como Huda. O Coran, no seu projeto de Allah subhanahu wa ta'ala, foi enviado para guiar a humanidade toda. Entretanto, a partir do momento que o Coran chegou no mundo, a humanidade se dividiu em 3 grupos. Primeiro grupo é dos crentes. Segundo grupo é dos descrentes. Terceiro grupo é dos hipócritas. É por isso que logo no início do Suratul Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: Alif Lam Mim Dhalika al-kitabu la raiba fi. Eis aqui o livro que não há nenhuma dúvida nele. Depois Allah diz o quê? Hudan lil muttaqin. Naquele outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz Hudan linnas. Aqui Allah diz o quê? Hudan lil muttaqin. Qual é a diferença? Significa que o Coran até hoje só guiou um tipo de pessoa: os tementes, os que desenvolveram espírito de abnegação. Vocês estão a perceber a relevância de se falar do temor? Se nós não desenvolvermos temor dentro de nós, esse espírito de abnegação, não temos como viver o Coran, simplesmente não há de funcionar. É aí onde você se grifa, mano, tasmaning shongile. Até você entende árabe. Você escuta ali um versículo, wala taqrabu zina, mas você está a bazar na beibolas. O versículo está a dizer, não vai ter com o zina, não te aproximes ao zina ou adultério. Você está a compreender, mas você está a ir aonde? No zina. Por quê? Está a faltar taqwa. Está a faltar taqwa. Quando você não é temente, wallahi, você pode ter o maior conhecimento do mundo, mesmo assim vai pecar. Daí que o mês de Ramadã é uma misericórdia.
para nós pecadores. Wallahi, o mês de Ramadã é uma pena para nós pecadores. Eu, pelo menos, eu estou na primeira lista dos pecadores. O número 1, eu. E eu vejo o Ramadã como uma misericórdia para mim. Para aqueles que já são tementes, não faz muita diferença. O Ramadã é para nós, os pecadores, os pequenos, os desobedientes, nós que não fazíamos salat, nós que fazemos ziná, nós que escutamos música. É para nós o Ramadã. É um exercício. Como desenvolver esse espírito de abnegação? Com exercício. Salmo é exercício para desenvolver o espírito de abnegação. Você, quando entra no jejum, você tem que estar ciente de que estou a treinar. Estou a treinar o quê? Espírito de abnegação. Eu sou um deserto, estou a me treinar para ser uma terra fértil. Eu quero sair do Ramadã fértil, para o Corão ser vivido por mim. Os versículos do Corão fazerem sentido em mim. Quando eu ouvir o Corão também chorar. Às vezes alguém chora porque não chora. Porque você às vezes vê aqueles nossos macheques, estão a ler o Corão, estão a chorar. Você diz, mas ouve lá, já estão a sentir o quê? Wallahi, você não está a sentir nada. Isso acontece. Às vezes já tem em plena mesquita, o imam está a recitar, está a chorar. Às vezes esse imam que está a recitar nem entende árabe também. É aquela coisa que está a lhe tocar só. Você, aí no salat você se pergunta, mas esse aqui é cheio de frescura, pá. Está a chorar para o quê? Não, é que ele foi tocado, você não foi tocado. Você é uma terra desértica. Prezados irmãos, o conselho que fica para mim e para todos os nossos irmãos é: vamos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala pela misericórdia do mês de Ramadã. Aquilo ali, o mês de Ramadã é um presente para os pecadores, para todos aqueles que andavam longe de Allah subhanahu wa ta'ala. É para nós entrarmos naquele sistema, purificarmos nosso coração, desenvolvermos esse taqwa no nosso coração. Quando sairmos fora do mês de Ramadã, qualquer coisa boa, quando virmos palestras, Corão, aquele Corão vai começar a moldar nossa vida nos outros 11 meses. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dê a compreensão do que falamos. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.